Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Vamos iniciar mais uma escola bíblica, né? Mais um dia que Deus nos dá a oportunidade de aprendermos e falarmos da palavra dele, né? A gente sabe que nesses dias assim de reclusão, de quarentena, nós temos transmitido a nossa escola bíblica, porque a gente sentiu de Deus que a obra do Senhor não para, né? Se alguém quis parar a igreja, seja o inimigo, alguém, não conseguiu, porque a igreja continuou. Nesta manhã nós estamos mais uma vez falando sobre a ética do Sinai nos 10 mandamentos, e nós vamos falar sobre a existência somente de um Deus, o primeiro mandamento. E nós vemos que essa lei que foi dada ali no deserto para o povo, se nós voltarmos lá na criação, quando Deus cria Adão, se a gente olharmos para Adão, nós vemos que Adão, o único referencial que ele tinha era o próprio Deus, né? Ele só podia se espelhar no próprio Deus, que era a referência dele. E Deus, por sua vez, ele somente deu um mandamento, né? Que era obedecer ou não obedecer. E nós vemos que isso daí, até hoje, permanece. E como não seria necessário muitos mandamentos, esses 2 mandamentos regiam a vida de Adão. E Adão caiu por isso. E por isso que quando o povo vai ali para o Egito, o povo, na verdade, não tinha nenhuma influência, não tinha nenhum culto, nem nada. E o povo sai do Egito ali com pensamentos distorcidos de quem era Deus, né? Nós vamos ver na revista que Deus se representa nas 10 pragas ali, para mostrar tanto para o faraó como também para o povo que estava ali no Egito. E Deus justamente dá uma lei, uns mandamentos, que é a mesma coisa que ele fez com Adão. Adão, ele deu o mandamento. Só que como agora a humanidade estava contaminada, o mandamento, ele estende em mais coisas, porque os erros são maiores, né? Então, por isso que os mandamentos foram maiores. Mas nós vemos que a diferença entre os 10 mandamentos a respeito daquilo que Deus dá, é o que diferenciava de outros povos que buscavam outros deuses, né? A gente estava até comentando antes que buscam deuses para a si próprio, para o seu ego. Então, Deus mostra que não. A diferença é que Deus mostra que ele tem que ser adorado como o único Deus e verdadeiro. Não pode haver imagem diante dele, ninguém pode adorar nada diante dele. Mas, ao mesmo tempo, Deus também se preocupa com o relacionamento de pessoas, diferente de outros povos. Então, o nível que Adão tinha ali no Jardim do Éden, que ele tinha o referencial de Deus, na soberania de Deus, nós vemos que agora o povo recebe os 10 mandamentos e ele tem um referencial de um Deus como tinha Adão. Ele conhece como adorar a Deus, conhece como não agradar a Deus e como agradar a Deus. Mas ele conhece também o relacionamento entre um e um outro, que foi a nossa primeira lição quando a gente falou sobre a questão dos 10 mandamentos, do decálogo. E na segunda lição nós vamos falar da existência do único Deus, o primeiro mandamento. O texto bíblico básico é Deuteronômio 6, 1, 9. Né? Mas antes nós vamos fazer uma oração, nesse momento, agradecendo a Deus pela nossa vida, pela tua vida, você que nos assiste nesta manhã, para que o Espírito Santo, ele como um selo, como algo em nossas vidas, venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento. Porque nós não só estamos aqui somente para falar, mas para mostrar aquilo que Deus quer que nós aprendemos, né? Fecha seus olhos, vamos orar ao Senhor em conjunto, você que nos assiste nesta manhã.
Deus querido, Deus santo, eu louvo e glorifico o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Pai, te dou graça nesta manhã, Senhor. O Senhor me permitiu, Senhor, que levantássemos, meu Pai. O Senhor permitiu que tivéssemos fôlego de vida nesta manhã, Senhor, para estar aqui, Senhor, Pai querido e santo, para falar da tua palavra, Pai querido e santo, para mostrar, meu Pai, que tu és o único Deus verdadeiro sobre toda a terra, sobre todo o universo, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, olha por cada pessoa, meu Pai querido. Pessoa muitas vezes que está com o coração amargurado, Senhor. Pessoa muitas vezes, meu Pai, que está triste, Senhor. Pessoa que muitas vezes tem momentos, meu Pai, que ele se sente amedrontado por essa situação. Mas Deus, tu és o nosso refrigério, Senhor. Pai querido, tu és o nosso refúgio, Senhor. E é diante de ti, Senhor, que nós estamos nesta manhã, Senhor. Pai querido, abençoa cada um, meu Pai querido, em seus lares, aquele que está assistindo, aquele que está, Pai querido e santo, ouvindo, meu Pai, esta lição, esta mensagem, meu Pai querido, e abençoa, Senhor. Pai querido, se houver alguma enfermidade, cura em nome de Jesus. Derrama do teu Espírito, meu Pai querido, e traz o refrigério sobre esta vida, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço a Ti, meu Deus, que durante este momento que nós estivermos aqui, Senhor, a ministrar esta lição, meu Pai, eu como pastor Gilson, meu Pai querido, o Teu Espírito venha, Senhor, iluminar as nossas vidas, nos esclarecer sobre a Tua palavra, Senhor, para que saia daqui, Senhor, seja aquilo que o Senhor queira falar nesta manhã, Senhor. Assim, meu Pai, eu louvo e glorifico o Teu santo nome e exalto o Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quer um comentário? Glória a Deus. Queria saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. E queria comunicar também àqueles que amam o estudo da palavra de Deus, que gostam de acompanhar, né, a escola bíblica, que nós já temos algumas revistas, né? Eu sei que o irmão Marco tem mandado em PDF, mas se você deseja ter a sua revista, para você acompanhar, para você estudar os temas, nós temos algumas revistas aqui, e depois você que quer, me chama aí no privado, né? Fala comigo que eu vou providenciar uma maneira de entregar a revista na sua mão, né? Eu sei que tem pessoas que gostam de estudar as lições da escola bíblica. Amém? Glória a Deus. Nessa manhã, nós vamos falar um pouco, né, sobre quando Deus estabelece o monoteísmo. E é muito interessante, né, quando, no discorrer da lição, como Deus ele quer ser o único, né? Ele é o desejo do coração de Deus, e nós vamos estudar sobre isso nessa manhã. Amém, irmãos. Então nós vamos ler o texto bíblico básico, está em Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 9. Este, pois, são os mandamentos, o estatuto e o juízo que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesses na terra e que passasses a possuir. Para que temas ao Senhor, teu Deus, guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os olhos.
e a escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, esse aqui é o texto que nós vamos ler quando fala que ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o nosso único Deus, né? É interessante que ele fala assim que isso vai servir, e nós temos que passar, como ele fala assim no versículo 2, que ele fala assim que te ordeno tu, a teu filho e o filho do teu filho. Quer dizer, de geração em geração seria passada esta palavra, né? Então, quando nós temos a palavra, nossos filhos aprendem a palavra e assim por diante, né? Então, é de geração em geração. É interessante que ele fala aqui que também atarás por sinal em tua mão e te serão por testeira entre os teus olhos, né? Nós vemos que aqui, quando ele fala em tuas mãos, é aquela atitude que você vai ter, né? Nós sabemos que os judeus, eles têm o filantério, que eles amarram aqui na mão e eles vão ali clamando ao Senhor. Na verdade, eles tomaram isso mais como um modo material, mas nós vemos isso aí como uma atitude, né? Então, atarás por sinal na tua mão e te terás por testeira entre os olhos. Quer dizer, a tua mente estará sempre ligada na palavra do Senhor. Amém? Textual, pastor? Amém. Nós vamos ler o texto áureo, né? E esse texto aqui, que fala aqui de uma palavra que é interessante. Deus fala que essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não é? É para estar dentro do coração da pessoa, né? A vontade de Deus não é dirigir alguém por algo que está fora, mas sim por algo que penetra no coração e permanece no coração. E esse é o lugar onde nós temos que guardar a palavra do Senhor, né? Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos escondi, né, no meu coração a tua palavra para eu não pecar contra ti, né? O segredo de obedecer a palavra de Deus é guardar a palavra de Deus no coração. E como guardar uma palavra que nós não temos interesse em aprender, né? E como nós guardaremos aquilo que nós não temos interesse em estudar, em saber, né? Então, é muito interessante, nós vamos estudar a palavra do Senhor, né, nessa manhã. E o texto áureo, ele diz assim: não farás para ti imagem de escultura, e nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, né? Êxodo capítulo 20, versículo 4, esse é o nosso texto áureo. É interessante que nós falamos de imagem, né? E às vezes tem umas pessoas que têm coragem de fazer a imagem daquele Cristo que não é o nosso Cristo, magricelo, debaixo de uma cama esquisita lá, fica até feio, né? Achando que ali representa Jesus, né? Jesus está representado hoje no teu e no meu coração. Essa é a melhor representação de Jesus, né? Não precisamos de imagem, né? Nós temos a presença dele em nossas vidas. Então, palavra introdutória, a gente começa falando de um Deus. Uma coisa que Deus nunca precisou foi de autoafirmar. Eu sou Deus, né? Porque Ele já representa como Deus, né? Porque Ele é Deus e não há outro Deus. Nós sabemos disso, né? E outra coisa, Ele não depende do ser humano, não depende de homem algum, né? Nós é que dependemos dele. Agora, mesmo não dependendo de homens, ele criou o homem para o seu relacionamento. Há um relacionamento. E diz aqui na palavra introdutória, Deus é autossuficiente. Entretanto, criou o homem para relacionar-se com ele. Assim foi no princípio da criação, antes do pecado entrar no mundo. Porém, embora tenha pecado, Deus jamais desistiu daquele ser perfeito à sua imagem e semelhança, né? Lá em Gênesis 3:8 diz que Deus ele vinha na virada do dia a conversar com Adão, né? Então ele tinha um relacionamento com Adão, ele
mantinham um relacionamento. E quando nós vemos isso ali no princípio, nós vemos que Deus ele é imutável. Se ele tinha aquela vontade e relacionava-se com o homem, essa vontade permanece em Deus. Por isso que ele está fazendo tudo isso para nos levarmos de volta a pertencermos àquela forma que era no princípio, aonde o relacionamento vai ser restaurado em nossas vidas, né? Deus jamais desistiu daquele ser feito à sua imagem e semelhança. Ao contrário, continuou em busca dele, revelando-se a ele de muitas maneiras ao longo da história, quer pela natureza, quer pelos profetas, quer por intermédio de seu Filho, quer pela sua palavra, quer pelo seu Espírito, quer pela igreja. Então, Deus ele se revela, até eu falo que ele se revela primeiramente por tudo aquilo que ele criou, né? Toda criatura e tudo aquilo que ele criou, nós vemos que as árvores, né? Os mares, as pessoas, os animais, a gente vê nisso a glória de Deus, né? Justamente Paulo ele cita isso lá em Romanos. Lá em Romanos ele fala que é inexcusável dizer aquele que não acreditar em Deus, porque pelas suas coisas que foram criadas ele se representa. Então Deus se representa para isso, né? Em tudo aquilo que ele fez, né? Na criação, nós vemos que houve as profecias, né? Que testificaram, e pelo seu Filho, né? Como diz lá no começo de Hebreus, né? Que antigamente Deus nos falava aos nossos pais por intermédio de várias formas, por intermédio dos profetas. Mas hoje ele nos fala através do seu Filho, né? Então, hoje nós temos a palavra, o Evangelho de Jesus, né? E é justamente outra coisa, né, que estava falando aqui, que nós temos algo, como Paulo fala, que é um tutor, né? Ele diz que um tutor, ele diz que a lei é assim, né? A lei é um tutor que ele leva a pessoa, leva a criança até ser maior, e ele cuida dessa criança. E o fim de toda a lei é Jesus Cristo. A mesma coisa o Espírito Santo, ele é como um tutor em nossas vidas. Por isso que nós, para termos noção e aprendermos a palavra de Deus, nós precisamos desse Espírito. Nós vemos controvérsia justamente porque falta esse Espírito, mas aquele que tem o Espírito do Senhor, esse tem a palavra de Deus, né? Dada a sua importância, a inestimável autoridade, Deus estabelece os termos dessa relação. Uma linha divisória foi posta entre ele e nós, seres humanos. Ele é o Criador e nós a criatura. Estabelecida essa hierarquia, segue-se outros itens desse contrato, que é impositivo, por isso chamamos de mandamentos. É uma coisa interessante, que nós vemos a primeira aliança que Deus faz com o homem, ele é uma aliança eterna. É uma aliança que tem ali uma implicação de uma eternidade. Por isso que Jesus veio na terra para nos salvar, porque ele é o único que tem a eternidade e pode nos salvar. O item 1, Deus tem o crédito. No Egito, os hebreus foram escravizados e por isso viviam humilhados. Porém, o Senhor mudou a sorte do povo escolhido. Então, nós vemos aí que Levítico 26:13, ele diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da terra dos egípcios, para que não fosse seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar direito. Então Deus está falando que eu vos tirei, né? Essa palavra que Deus declara aqui é justamente para isso, para que houvesse uma confiança, né? Uma confiança naquilo que Deus fez, né? Lá em Êxodo 22 diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, né? Ele está falando, eu sou o Senhor, seu Deus. Por quê? Porque aquele povo ali, hebreus, quando ele entra no Egito, ele entra como uma família de Jacó, e ele sai como um povo de Deus, né? Então nós vemos aí que é a primeira vez que aquele povo, que uma nação ia ter, na verdade, uma direção plena de um Deus, né? E nós vemos que quando eles estavam ali no Egito, eles não tinham culto, sabe? Eles não tinham a Bíblia na mão lá, ó, abre capítulo tal, versículo tal.
O que eles tinham era uma tradição oral que eles recebiam do seu tempo passado, daquilo que eram as promessas do Senhor na vida, né? E quando nós entrarmos justamente na questão das pragas, justamente é isso. Deus estava provando para os egípcios contra os deuses dele, mas também estava falando para o povo, esses não são Deus, eu sou o único Deus. Por cada praga que Deus estava mandando ali, estava também mostrando para o povo hebreu que ele era um Deus único e diferente, separado, santo, né? Nós vemos que Deus, ele operou através de Moisés justamente para isso, para tirar do coração daquele povo, porque imagina um povo que vive 430 anos, nos últimos 30 anos estava ali de escravidão, um povo que viveu todo esse tempo na influência de adoração a todos aqueles deuses que os egípcios tinham. Normalmente, havia influência na vida deles, mesmo que eles guardassem uma tradição oral, né? Mas agora Deus se ia revelar como Deus é. Deus deu sinais ao seu povo para mostrar que estava com ele. A cada sinal manifesto, os hebreus eram beneficiados e os egípcios prejudicados. Com isso, o Senhor queria anunciar que era merecedor de todo o crédito e fidelidade, né? É o que Deus faz com nós hoje, quando Ele nos cura, nos livra, né? Ele tem o crédito da fidelidade, ser fiel ao Senhor. Amém. Apesar disso não decorrer na história bíblica, inúmeras vezes Israel fracassou, e nós vemos que ele fracassou mesmo. Muitas vezes Israel fracassou o povo ali, né? Agora, irmãos, quando a gente fala em povo de Deus, muitos têm fracassado, né? A gente vê que fracassou na época, por exemplo, em que Acabe institui uma adoração a Baal, né? Era um fracasso do povo de Israel em adorar outros deuses e não, na verdade, o Deus verdadeiro, né? O Deus Baal deles, né? O desafio do faraó. Quando Moisés e Arão disseram a faraó que tinham ordem de Deus para que eles deixassem os hebreus saírem do Egito, receberam como resposta: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel, né? Êxodo 5, versículo 2. Porém, a Bíblia adverte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6, versículo 7. Então nós vemos aí que justamente é isso. Deus não se deixa escarnecer. Quando hoje nós buscamos, nós olhamos aqui para o Velho Testamento, nós vemos que o pano de fundo é o mesmo para o Evangelho, não muda nada, né? Tanto é que Gálatas é Paulo falando aos Gálatas, né? Que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que é a verdade de Deus é empírito em vontade de Deus. E não queremos mudar muitas dessas coisas, porque essas coisas, na verdade, são sementes erradas que nós estamos semeando. E aqui justamente ele fala, aquilo que semear certamente colherá. Então, justamente isso aí. E quando ele vai falar com o faraó, a resposta de Deus é que aquelas pragas colocadas na vida dos egípcios são justamente quebrando cada deus que eles adoravam lá. Porque, como a gente citou aqui Acabe, quando Acabe ele busca ali, eles buscam adorar Baal, justamente é isso aí. A gente estava comentando, assim, o pastor, antes, justamente as pessoas elas buscam algo que é benefício próprio. Por quê? É o interesse próprio. E hoje não está diferente, né? Porque quantas pessoas elas vão, né? Elas participam de uma certa campanha por benefício próprio. Não porque é um Deus poderoso e eu vou lá adorar a Deus ou adoro a Deus, né? Existe, o sentimento não mudou, né? Se nós vemos, o sentimento não mudou. Comentários? É sobre isso, irmão. Eu sempre vejo na palavra de Deus, desde o Velho Testamento, que Deus é um Deus que busca relacionamento. Ele quer ser adorado, né? Quer ser reconhecido como Deus único e deseja
a nossa adoração a Ele. É interessante no Levítico, capítulo 26, que nós acabamos de ler, que é um texto que fala de relacionamento. Ele fala no versículo 11, 12 e 13, ele fala assim, é uma promessa de Deus, né, para o seu povo. Também eu porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. Andarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu, o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Eu quebrei os canzis, né, as cangas, né, que estavam sobre o vosso jugo, sobre o pescoço, e eu vos fiz andar erguidos. Então, o nosso Deus, Ele tirou o povo debaixo de uma escravidão, e o desejo de Deus foi se relacionar. Exatamente como o professor estava falando aqui, que quando Deus criou Adão e Eva, antes, né, deles cometerem pecado, Deus ele tinha prazer em se relacionar. A palavra fala em Gênesis, né, capítulo 3, versículo 8, que todos os dias, na virada do dia, ou seja, por volta das 6 horas da tarde, Deus vinha ao jardim para se relacionar com o homem. Essa foi a ideia original de Deus no relacionamento com o homem. Era um Deus que abençoava, um Deus que deu todas as coisas necessárias para que o homem fosse feliz, inclusive estabeleceu o casamento, né? Um casamento, a união de Adão com a sua esposa, e todas as coisas, e no final do dia havia um relacionamento. E quem quebrou esse relacionamento foi o pecado, né? E a gente vê que a palavra de Deus, tudo que Deus faz para a gente, é para tornar a ter a gente, tornar a nos trazer de volta para o relacionamento com Ele, né? E a palavra de Deus é clara nessa lição, que ainda nós vamos entrar aqui um pouco para dentro aqui, de falar que Deus é único, Ele estabeleceu isso. E a gente estava falando sobre relacionamento, estava conversando com o presbítero Marcos, daqui a pouco nós vamos entrar aqui nos deuses do Egito, né? Porque o faraó, ele desafiou a Deus, falando que não conhecer. Quem é esse Deus? Eu não conheço, eu não sei quem é. Por que eu deveria ouvir a voz de uma pessoa que eu não conheço? Então Deus se fez conhecer. Mas não foi através do relacionamento, foi através das circunstâncias aqui que aconteceram, as pragas do Egito, que cada praga do Egito, ela vai desmascarar um protetor, né? Porque o relacionamento pagão, né? Eu vou falar uma coisa aqui, o relacionamento pagão, de um Deus que não tem relacionamento, de deuses criados pela imaginação humana, eles são criados pelo homem no seu desejo de se beneficiar, como o presbítero já falou aqui. Então, e tem um Deus que vai proteger as águas, que é o Deus das águas, vamos ver, a deusa do Nilo, né, que nós vamos falar daqui a pouco. Tem o Deus que protege o amor, que a pessoa quer ter uma vida sentimental, abençoada. Quem é que não quer ter uma vida amorosa, assim, ser amado, amar e ser amado, né? Então, existia um Deus que era o Deus do amor. Mas esses deuses, não era o relacionamento com esses deuses, o paganismo, não era baseado no amor, não era baseado no relacionamento, na devoção, na obediência, não era. Era baseado no quê? Eu quero um Deus para mim que proteja a minha vida amorosa, que proteja as águas, eu quero um Deus que proteja a minha colheita, né? Que me dê uma colheita abundante, quem não quer? Infelizmente, hoje nós temos muitas pessoas vivendo relacionamento com Deus na cultura do paganismo. Porque não pensam em adorar a Deus,
não tira tempo para adorar, não tem relacionamento, não busca estreitamento de relacionamento com Deus, mas busca sim os benefícios. Quer uma boa porta de emprego, quer uma vida abundante, quer tanta coisa, né? E, na verdade, se você for ver na palavra aqui, esse tipo de relacionamento egoísta, que pensa só em si mesmo, em benefícios para mim mesmo, é a moda que a gente vê aqui, a cultura do paganismo do Egito, né? Que Deus vai desmascarar e Deus vai mostrar, né, no próximo tópico aqui que nós vamos falar, que não existia proteção nenhuma, era apenas algo da própria criação da mente dos egípcios que estava ali, e Deus falou, então vocês haverão de me conhecer, né? E foi da pior maneira possível que os egípcios, principalmente o faraó, conheceu a Deus. Então, irmão, nós vemos aí diante desse comentário, eu faço uma pergunta para você. Você busca Deus por quê? Para ser curado? Para que Ele abra a porta? Para que você seja abençoado? Ou porque Ele é Deus? Porque nós vemos muitas vezes cultos, porque uma pessoa que atende a uma campanha que diz assim, vem aqui, nós vamos abrir portas e você vai ter porta, ele não está buscando um Deus verdadeiro, um Deus de relacionamento. Ele está buscando um Deus pela sua própria necessidade. Isso reflita você nesta manhã. E nós vemos aqui, diante de Faraó, a resposta de Deus, porque Deus sempre dá uma resposta. Como o pastor falou agora, ele deu uma resposta. Quando ele diz, eu não conheço esse Deus, vou atender a quem eu não conheço, mas Deus sempre dá uma resposta. Não haveria a menor possibilidade de Faraó ficar sem uma resposta de parte de Deus. E ela veio por meio de 10 pragas. O Senhor as enviou principalmente para desmascarar os falsos deuses daqueles países, os quais nada puderam fazer para extirpá-la. Cada praga confrontava diretamente a ação protetora de um deus egípcio. Observe, o Ísis, a deusa do Nilo, teve as suas águas transformadas em sangue. Êxodo 7, de 15 a 18, diz assim, vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá das águas, põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás, o Senhor, ó Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minhas mãos, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão, ou terão, né? Eles terão náusea, bebendo a água do rio. Né? Então nós vemos que Deus, ele deu uma resposta ali, né? Ele deu uma resposta para Faraó. Na verdade, a resposta que ele estava dando era quebrando cada deuses que eles adoravam. Na verdade, o Rio Nilo era uma grande... O Rio Nilo era um grande cartão postal. Era o sustento, vamos dizer assim, né? Que abastecia toda a terra do Egito, águas maravilhosas do Rio Nilo, né? Um rio que tinha muitos peixes. E, na verdade, foi o Senhor que fez o Rio Nilo, né? Foi Deus. Só que o quê? Colocaram ali uma deusa chamada Ísis, e eles estabeleceram que Ísis era a deusa do Nilo. Ela que protegia, as águas do Nilo eram cristalinas e produzia peixe, alimentava toda a terra do Egito. Eles bebiam da água do Rio Nilo, mas eles atribuíam a Ísis, a deusa do Nilo, esse bem, né, que esse rio Nilo fazia para toda a terra do Egito. E Deus falou, eu vou mostrar que ela não protege nada. E foi dessa forma que Deus fez. Feriu as águas do Egito, do Nilo, e as águas se tornaram vermelhas com sangue, né? Os peixes, todos aqueles peixes lindos que tinha no Nilo, morreram. Começou a cheirar mal,
E os egípcios tinham nojo, diz a palavra de Deus no versículo 18, de chegar perto do rio. Mas a intenção de Deus era o quê? Mostrar que Ísis, que na verdade era um produto da mente idólatra dos egípcios, não existia e não protegia absolutamente nada. O que pôde fazer ela, que era criada por eles mesmos, diante do momento em que Deus manda Moisés ferir as águas do Nilo. Então nós vemos aí que a segunda praga, que é a deusa Rãs, a deusa do nascimento, ela tinha a cabeça de rã, foi confrontada com a praga das rãs. Êxodo 8, 2 a 6, diz assim: se recusares deixar-o ir, eis que ferirei com rãs todos os seus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e os teus fornos, e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. E disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre a água do Egito, as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então, cada vez que eles resistiram. Mas nós vemos que nós, pela palavra, que Deus falou que endureceria o coração de Faraó, justamente para que ele visse. Já que ele não conhecia Deus, isso acontece com muitas pessoas. Ou você conhece por bem ou você conhece por mal, Mas você conhece a Deus pelos feitos que eles. E as rãs eram tipo deusas do nascimento, da fertilidade. Ela tinha esse nome deusa Rã aqui, era como aquela que era venerada, assim como era adorada, Na verdade não adorava, mas agradecia a ela pela fertilidade, pelas pessoas que nasciam, pelos filhos. Mas na verdade, quando as hebreias, as mulheres de Deus lá que adoravam o único Deus, quando nascia os filhos, aí você ia ver o que era fertilidade mesmo. Na verdade, Deus é quem abençoa, mas a mente idólatra ela tem capacidade de ficar criando esses atalhos aí e atribuindo a outros tipos de deuses uma coisa que é o nosso Deus, é o único Deus vivo é quem faz. Por aí você vê que nós vemos que algo que acontece hoje em dia, Você tem aquele que é do casamenteiro, aquele que protege o motorista, aquele que protege o nascimento. Não mudou. Mudou a cara, a pessoa. Mas continua a adoração errada de qualquer jeito. Então não mudou o do Egito. Por isso que a gente fala assim, quando a pessoa vem para Cristo, ela saiu do Egito, saiu do mundo. Então nós vemos o terceiro Deus, Sete. O Deus do deserto foi desmascarado por piolhos. Esse causava tanto incômodo quanto a poeira do ermo levada pelo vento. Então nós vemos que 8,16 diz assim. Falei. Êxodo capítulo 8. 16 a 19. Versículo 16 a 19. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E assim fizeram. E Arão estendeu a sua mão com a vara e feriu o pó da terra. E houve piolhos nos homens, nos animais, e todo o pó da terra se tornou em piolho em toda a terra do Egito. Também os magos fizeram assim com os seus encantamentos,
para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolho nos homens e nos animais. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Quando Deus tem o seu propósito, não tem como, né? O Deus poderoso. E nós vemos aqui o Atin, que é o Deus simbolizado pela mosca, foi desmascarado pelas moscas, né? Lê 8:24. Então, antes que esse Deus 7 aqui, que foi desmascarado com as pragas dos piolhos, e que os egípcios eram extremamente, vamos dizer assim, eram aquelas pessoas assim, bem higiênicos. Os egípcios, eles raspavam todos os pelos do corpo. Porque eles, para fazer aquelas limpezas, não podia ter. Então as pessoas raspavam todos, o cabelo, todos. Colocavam aquelas perucas, né? As mulheres usavam aquelas perucas, os homens. E a gente vê aqui que Deus, ele fere no orgulho, sabe? O piolho, o pó da terra, eu imagino a quantidade de piolho que existia naquela terra ali. E piolho é um negócio nojento demais. E quanto mais eles eram nojentos, mais piolho vinha, né? E é algo, quando Deus quer ferir o orgulho, o ego de uma pessoa, mostrar alguma coisa, é difícil lutar contra Deus. É muito difícil lutar contra Deus. O segundo, 8:24. Êxodo 8:24. Eu vou ler aqui versículo 8, o capítulo 8 de Êxodo, versículo 24, e fala sobre a praga das moscas. Que mosca também é um negócio nojento, né? O Senhor, pois, fez assim: entraram grandes enxames de mosca na casa de Faraó, nas casas dos seus servos, e em toda a parte do Egito, a terra foi assolada pelos enxames de mosca. Então nós vemos aí que justamente a nojeira que eles tinham do piolho, a mosca piorou mais ainda, né? E eles começaram a ser feridos. Isso foi quebrando, de uma certa forma, o orgulho dos egípcios. E os hebreus foram vendo que era um Deus que operava. E dessa forma, Deus também ia descontaminando do coração, também dos hebreus, a visão sobre esses deuses. Outro Deus, Actor, a deusa do gado que tinha a cabeça de vaca. E Apis, o deus boi, foram ridicularizados pelo Senhor que matou o gado, né? Então nós vemos que Êxodo 9, de 1 a 5, antes de ler Êxodo 9, de 1 a 5, nós vemos que essa tradição ficou lá no Oriente, né? Nós vemos que na Índia o boi é sagrado, né? Ninguém pode matar boi. A vaca anda como quer na rua lá, ninguém pode nem mexer, né? De 1 a 5 aqui? Êxodo, capítulo 9, de 1 a 5. de versículo 1 ao 5. Depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda os retiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. E haverá uma pestilência muito grave. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito. Não morrerá nada de tudo que pertence aos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã o Senhor fará isso na terra. Fez, pois, o Senhor isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu.
Porém, o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E o faraó mandou ver, e eis que do gado dos israelitas não morrera um sequer. Mas o coração do faraó se obstinou e não deixou ir o povo. É interessante que nós vemos essa passagem aí, né? Como Deus fez a distinção, né? Lá em Malaquias fala assim que se nós buscarmos a Deus, né, nós vamos ver a diferença daqueles que buscam a Deus daqueles que não buscam. E nós vemos aqui que justamente é isso. Eles mostrou que o gado do povo de Israel nada acontecia, mas os gados do faraó, eles na verdade morriam, né? E isso Deus fez a diferença, que ele mostrava tanto para os hebreus como para os egípcios, justamente quebrando essa deusa aí, a deusa do gado, né, que eles tanto confiavam. Sekhmet, o deus das doenças, e Sunu, o deus da peste, não puderam proteger pessoas algumas das pragas de sarnas que arrebatavam úlceras pelo corpo, né? E isso também Deus colocou ali do 8 a 11. Né? 8 a 11 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai mancheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E ela se tornará em um pó fino sobre toda a terra do Egito. E haverá tumores que arrebentarão em úlceras nos homens e no gado, e por toda a terra do Egito. E tomaram a cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó, e Moisés a espalhou para o céu. E ela se tornou em tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e no gado. Até aí, né? Tem. Nós vemos aí que é interessante que há uma outra passagem da palavra de Deus, até 11. E os magos não podiam manter-se diante de Moisés, por causa dos tumores. Porque havia tumores nos magos em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Quando Deus começa um trabalho, ele vai até o final, né? E Deus que endureceu o coração do faraó, porque Deus precisava fazer até o final. Ele precisava humilhar essa idolatria e esses deuses. E a gente vê aí a palavra de Deus. Deus mandou Moisés pegar a cinza do forno e jogar a cinza para cima, e aquilo ali virou em feridas e tumores que arrebentavam em todas as pessoas do Egito. Uma coisa muito terrível, muito feia. Uma coisa que nós vemos na palavra de Deus é justamente que Deus ele não enviou praga secretamente. Ele avisou antes. Ele deu aviso antes. Se eles atendessem aquilo que Deus tinha falado, nada aconteceria a eles, né? Porque nós temos uma outra passagem da palavra de Deus, quando a arca é ali por causa da má atitude do povo de Israel ali, e a arca é levada pelos filisteus, com os filisteus acontece a mesma coisa. Começa a aparecer úlceras, né? Eles começam a ter problemas porque eles colocam a arca de frente do rei, do deus Mamon, um deus deles lá, né? E aí acontece a mesma coisa com ele, porque Deus provando que era um Deus diferente. Deus tinha um povo que, na verdade, não era merecedor, tinha não cumprido com as ações de Deus, mas o Deus era o mesmo, né? O mesmo Deus que está fazendo tudo, que fez tudo isso no Egito, é o Deus que nós buscamos hoje também. Nut, o Deus do céu, e Osíris, o Deus da agricultura, não puderam proteger a terra da invasão devastadora dos gafanhotos. Né? 10, de 3 a 13. A palavra diz assim, em Êxodo capítulo 10, versículo 3 em diante: Foram, pois, Moisés e Arão a Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, Deus dos hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa aí meu povo, para que me sirva. Mas se tu recusares deixar o meu povo ir,
Eis que amanhã eu trarei gafanhotos aos teus termos. E eles cobrirão a face da terra, de sorte que não se poderá ver a terra, e comerão o resto do que escapou, e que vos ficou da saraiva. E também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Encherão as tuas casas, as casas dos teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que apareceram na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu dali da presença do faraó. Então os servos de faraó lhe disseram: até quando este homem há de nos pôr laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Porventura não sabes ainda que o Egito será destruído? Pelo que Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, ele lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Mas quais são os que hão de ir? E respondeu Moisés: havemos de ir com nossos jovens, com nossos velhos, com nossos filhos, com nossas filhas, com os nossos rebanhos, com o nosso gado, e havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. E replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir, a vós e a vossos pequeninos, olhai, porque há mal diante de vós. Não será assim. Agora ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois é isso que pediste. E foram expulsos da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: quanto aos gafanhotos, estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venham eles sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite, e quando amanheceu o vento oriental, trouxe gafanhotos. Então, 13. Subiram, pois, os gafanhotos sobre a terra do Egito, pousaram sobre todos os seus termos, tão numerosos foram, que antes desses nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Pois cobriram toda a face da terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, todo o fruto das árvores que deixaram a saraiva. Nada verde ficou, nem de árvore, nem de erva do campo, por toda a terra do Egito. Então, 15, até aí. Então, nós vemos aí que é interessante que a questão de Deus fazer justamente isso daí, Deus tirou a água deles, tirou o alimento deles, né? Porque você vai saber, por exemplo, que nem quando José entra na terra ali, você vê que o Egito era uma terra muito fértil, né? Uma terra fértil. E a questão da agricultura era muito forte entre eles. E justamente eles decretavam essa questão da agricultura ao deus Nut, né? E esse deus Osíris, eram muito falados esses dois deuses no Egito, principalmente Osíris. Hoje tem muita gente que chama Osíris. Osíris. E por isso mesmo, Deus quebrou aquela coisa desse Deus, mostrando que quem era o Deus único, né? E o Deus Ra, o Deus do sol, não pôde trazer luz quando o Senhor mandou trevas sobre o Egito, né? 10, 21 a 23, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ou outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações, né? É interessante isso daí, né? A gente pode até parafrasear essa questão, que aquele, na verdade, que é povo de Deus tem luz, mas aquele que não é povo de Deus tem trevas, né? Deus mostrou, há uma diferença em aquele que busca Deus e aqueles que não buscam. O que busca deuses só tem trevas, mas o que busca o Deus verdadeiro, esse tem luz, né? E, finalmente, a morte dos primogênitos desabonou o próprio faraó, que era tido como um Deus protetor da família.
E aí morre os primogênitos ali de Deus, as 10 pragas. Nós vemos que nesse momento, a última coisa, o faraó pega e liberta, né, o povo para que o povo vá para o deserto. 2. Deus estabelece o monoteísmo. Ao anunciar o primeiro mandamento, o próprio Deus adverte: não terás outro Deus diante de mim. A expressão diante de mim mostra a sua intolerância para com qualquer presunção que visa estabelecer concorrência com ele. Porque justamente é isso daí. Deus, como diz lá em Isaías, ele não divide a glória dele com ninguém, né? Um Deus único e verdadeiro. Deuses e deuses. A terra prometida, para onde os hebreus se dirigiam, era devota de vários deuses. Baal, a principal divindade cananeia, né? Nós vemos isso aí quando justamente Baal, ele era um deus tido como a questão da agricultura, daquilo que era o alimento deles, né? E era um deus que eles acreditavam que quando houvesse chuva, né, a chuva era a bênção de Baal e não de Deus, né? Os cananeus também cultuavam as deusas femininas de fertilidade, a Será e a Astarote, né? Então, eles adoravam esses deuses, justamente nós vemos aqui no capítulo de 1 Reis 17, os capítulos 17 e 18, né? Vai falar de Elias. Foi por isso que Elias chegou lá e falou assim, ó, não vai chover durante 3 anos, porque Deus estava quebrando aquilo que eles acreditavam que Baal fazia. E Deus falou, não, não é Baal, é ele, né? E 3 anos ficou ali uma seca, porque Acabe tinha instituído, através de Jezabel, o culto a Baal. E não só o culto a Baal, né? Eles cultuavam a Zerá e Astarote também, né? Nos cultos e essas divindades havia prostituição e orgias por entre as árvores dos bosques. O culto ao deus Maloque, por sua vez, exigia sacrifício no fogo de crianças inocentes de até 2 anos de idade. Elas pagavam pelas culpas dos homens. Era uma terra como essa que os filhos de Abraão se estabeleceriam. E Deus, por intermédio do seu povo, queria mudar esse quadro, por isso lhe deu mandamento, né? Mandamento para que seguisse, né? 2:2. Uma glória exclusiva. O Senhor não aceita ser trocado. Tampouco admite ser comparado a qualquer outra divindade. Isso porque Ele é o único Deus. Quando os homens oferecem cultos a qualquer subproduto da imaginação humana, o Eterno sente-se afrontado, pois sua glória é eterna e absoluta, né? Ele diz lá em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. As declarações de Deus a seu próprio respeito ressaltam a sua santidade. Deus é absolutamente separado desse mundo de rituais e crença religiosa, as quais exaltam outras forças que incidem sobre o homem e a natureza, né? Nós vemos que é justamente isso daí. Por isso nós não devemos nos prender, meus, em rituais de festa, sabe? Usar bandeira de Israel, dizendo que isso é santidade. A santidade está em buscar a Deus, né? Por quê? Porque nós somos um povo exclusivo. Os hebreus ganharam notoriedade na história da humanidade, pois foi por meio deles que o Deus Criador revelou-se de modo singular. Todas as nações da terra estavam contaminadas pelas crenças em deuses diversos, mas o Deus único e verdadeiro revelou-se por intermédio da nação que é chamada de santa. Não por outra razão, Israel é combatida e odiada até os dias de hoje, né? Então nós vemos lá Êxodo 19, a partir do 5, diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Quando nós falamos de povo, né, de Israel,
se você vê a história que Deus nos conta no Antigo Testamento, é a história sobre a criação do povo de Israel, né? E através daquele povo de Israel, Deus mostrou toda a sua vontade através do mandamento. Isso não mudou, porque todo o povo de Deus permanece até hoje, porque nós sabemos que hoje o povo do Senhor, através de Jesus Cristo, é a igreja do Senhor, é o corpo de Jesus Cristo. E como você percebe que Israel, por causa de declarar um único Deus, ele era perseguido, não é diferente da igreja hoje em dia ser perseguida. Ela ainda é perseguida porque ela declara num único Senhor. Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas, né? Ele é o único Deus. E nós vemos lá, 2 Coríntios, 6, a partir do versículo 14, é o Pedro Play, que é a nação santa, né? Nação santa, povo adquirido por Deus, né? Para anunciar a palavra do Senhor, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nação santa. Sobre um povo exclusivo, Deus fala, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós vemos aí o que ele fala. Quando Deus coloca isso aí, que ele é um povo escolhido, separado, então ele tem que ser um povo daquele que não se mistura, né? Deus não gosta de mistura. Os próprios judeus, eles manteve a nação judaica, porque eles não se misturavam, eles levavam isso ao pé da letra. Se você vê as histórias do judeu, mesmo no século XVI, século XVII, século XVIII, você vai ver que quando ele se espalhou, né, pela terra, por causa do ano 70, que destruíram ali Jerusalém, tomaram Jerusalém, dali para lá, Jerusalém praticamente não conseguiu restauração até há pouco tempo, de 1948. E nós vemos que quando ele ia para as nações, eles não se misturavam. Então, em cada país havia um povo judeu, e plenamente judeu. Porque se eles misturassem, eles tinham se perdido. Mas eles levaram isso ao pé da letra. E no 2 Coríntios 6, 14, 18, Paulo justamente fala isso. Ele fala assim, não vos prendais em um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem as luzes com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então também nós devemos pensar nisso, né? Nós somos um povo escolhido de Deus. Então nós não podemos ter mistura. Quantos que têm se misturado, na verdade, perco a verdade do Senhor, né? Terceiro, a exigência ligada ao primeiro mandamento, né? O amor, né? Justamente Deus, ele fez todas essas coisas por amor. E quando nós falamos em amor, né, justamente do relacionamento de Deus, aí nós quebramos alguns paradigmas aí, né? Que alguns colocam aí que tudo é Deus, né? Deus, ele é aquele que faz todas as coisas, e é o que manda em todas as coisas, mas que não depende de nós, né? Nós vamos saber que tem duas divisões aí. Porque o amor depende de relacionamento, e alguém que pode demonstrar o amor, só pode demonstrar amor se tiver voluntariedade. Se for uma coisa imposta, não é amor. No livro de Deuteronômio, cujo significado é repetição das leis, há uma declaração de que deveria ser repetida em uma devoção diária pelos filhos de Israel, para lembrá-los de que há somente um Deus, a saber, o que ele chama de o Shema, ouvir, né? Ouve, ó Israel, a minha palavra, ouve. E esse Deus único deve ser amado. Essa é a relação de afeto que ele espera ter de um seu povo. Então, como Deus, a gente falou no princípio, que Deus tinha um relacionamento. Ali na virada do dia, vinha conversar porque ele queria, não porque Adão clamava a Deus, mas porque ele queria. Esse é o mesmo Deus, e Deus ele quer ter esse relacionamento, né? Amém. A gente vê aqui
E no tópico que passou, aqui do tópico 2:1, porque Deus usou o próprio profeta Elias para poder profetizar uma seca que ia durar nada mais do que 3 anos e meio na terra de Israel. Por quê? Tudo tem um propósito, sabe? O povo foi levado por Acabe e Jezabel a cultuar a Baal. E Baal, como está escrito aqui, ele era o principal deus dos cananeus. E ele representava o deus do campo, da fertilidade dos campos, né? Que dava boas colheitas, né? E Deus, ele teve que ferir a terra para poder afrontar, sabe, esse Deus Baal, para mostrar para o povo que Baal não abençoava nada, que Baal não tinha capacidade para abençoar nada. Não era ele que dava chuvas, porque Deus, através da oração de Elias, ele bloqueia durante 3 anos e meio. E algo que eu acho interessante é que até o próprio profeta Elias sofreu com a seca. Teve que ir se refugiar junto do ribeiro de Querite. Teve que tomar água do rio. Teve que aguardar a provisão de Deus que vinha do bico do corvo, que vinha do corvo, até o dia que secou e acabou. E depois teve que ir viver de milagre, teve que ir para Serepta, viver de milagre, ali, na casa de uma viúva pobre, que Deus falou para ela, eu vou ordenar, já ordenei uma viúva ali para que te sustente. Viveu ali até o dia que terminou a seca, porque Deus estava ali mostrando para as pessoas, para aquele reinado, para aqueles que adotaram a Baal como o Deus das colheitas, Deus teve que mostrar que não era Baal que fazia as colheitas, e aquele povo sofreu, e juntamente com ele sofreu o profeta de Deus também, que teve que andar e teve que viver de milagre naquela época. Não teve colheita, foi tão difícil, E a gente aprende a palavra do Senhor. E aqui, nesse ponto aqui, que nós estamos falando de exigências que são ligadas ao primeiro mandamento, que é uma adoração exclusiva, que é uma divindade exclusiva, separada, A gente está falando aqui sobre o amor, que é o primeiro princípio desse relacionamento. A gente tem que fazer as coisas para Deus, servir a Ele, porque nós amamos a Ele. Não porque nós estamos necessitados de nada. Necessidade não é base de relacionamento. Nenhuma mulher que ficou com alguém porque estava com necessidade, ela se deu bem. A base do relacionamento é o amor. E não é diferente do nosso relacionamento com Deus. Nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. Não porque nós somos obrigados, ou não porque recebemos salário, ou não porque alguém aqui na terra nos impulsiona a fazer nada para Deus. Nós congregamos, temos sentido falta da nossa congregação, no lugar de adorar o Senhor juntamente com os irmãos, é porque nós amamos a Deus e amamos aos irmãos. E nosso relacionamento é baseado no amor, E logo aqui nós vamos ver também o temor, a adoração, a confiança, a obediência, que são esses 4 tópicos aqui, que são as bases que Deus quer no nosso relacionamento com o único Deus. Então nós vemos justamente isso aí, que o amor ele faz surgir o temor, porque o temor não é medo. O amor, na verdade, você tem um temor por entender que aquele lá é superior, O temor é uma das mais elevadas expressões humanas, podendo ser negativo ou positivo. O livro de Hebreus fala do temor da morte que leva os homens a se tornarem escravos do diabo, Porque ele diz lá em 2,15, diz assim que se livraste todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então este medo ele escraviza, mas o temor ao Senhor não, ele liberta,
Ele diz assim lá em Deuteronômio: agora, pois, Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos, e ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Em Mateus 22, 37, Jesus repete esse mandamento, né? E o amor, o temor e a adoração, né? A adoração é uma coisa que ela está implícita em conhecimento. Eu gosto da frase que Jesus fala para a mulher lá no poço, que ela fala: onde é que a gente vai adorar? Ele fala: vocês adoram aquele que vocês não conhecem, porque tem que adorar em espírito e em verdade. Então, primeiro você tem que conhecer esse Deus para depois adorar, né? Ele diz assim: dai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes e vinde perante ele, adorai o Senhor na beleza da tua santidade, né? 1 Crônicas 16, 29. Então ele fala assim: os seres humanos são propensos à devoção ligada a algo tangível. Por isso fabricam ídolos que conferem a falsa sensação de uma entidade divina presente. Deus, no entanto, não aceita ser substituído por qualquer imagem. Ele é espírito e quer que os homens conheçam a sua natureza pela fé. Porque como ele é espírito, nós devemos adorar em espírito e em verdade. E justamente é isso, irmão. Mas se nós formos falar sobre essa questão, o sincretismo religioso cresceu muito nesse último tempo, né? Muita coisa. Nós vemos aí que, às vezes, a pessoa tem a coragem de levar a vassoura lá para o monte e ungir a vassoura, de pegar a rosa e ungir a rosa. Ele está colocando coisas na frente de Deus. Porque tem pessoa que acredita que a fé só pode surgir se for algo que se vê. Por isso que muitos buscam a imagem, como o autor da revista fala aqui, né? Que muitos buscam essa imagem justamente por uma coisa tangível, onde pode ir a mão, onde pode pegar, né? Deus não é Deus assim, não. Deus é Deus de presente. Ele mora no nosso interior, através do Espírito Santo. É do nosso interior. Ele é o Espírito que quer que os homens conheçam a sua natureza, pela fé, crendo. Porque Paulo fala assim que a fé é o firme propósito das coisas que não se veem. Ele fala: mas se você vê, como é que você espera? Como é que uma coisa que você vê? Então, ele já está colocando uma posição bem clara em questão disso daí, né? Na terra do Egito, todos os lugares, nos palácios, nas cidades, tudo tinha aquelas figuras, aquelas estátuas, né? Aquelas coisas grandes, muito, muito bem elaboradas assim, pelos profissionais assim, de construção, né? Muita técnica de escultura. Em toda a terra do Egito você vai ver aquelas estátuas enormes. Para que, né, o povo não perdesse, eram colocados assim, bem nas entradas, assim, para que as pessoas não perdessem assim, a visão daquele externo, né? Não se tratava de algo dentro, que estava dentro do coração das pessoas, mas sempre algo externo, né? E a palavra de Deus sempre foi contra isso aí, colocar algo que possa ser tocado. Foi por isso que surgiu a idolatria no meio da igreja cristã, não é? E depois do século III, no século IV, porque as pessoas queriam algo que se pudesse ver. Isso daí foi o que motivou a fabricação do bezerro de ouro no deserto. Porque as pessoas, Moisés sumiu por 40 dias, entrou debaixo de uma nuvem no monte, e as pessoas não podiam contemplar o rosto de Moisés. E as pessoas, durante 40 dias, não via, e precisavam de algo que pudesse estar ali visível. Aí foi onde surgiu o bezerro de ouro, né? Mas a palavra nos ensina que a fé é algo que nós temos que ter, ainda que nós não vemos, nós cremos, e esse é o Senhor. Surgiu o bezerro de ouro, mas só um parênteses aqui, a desculpa de Arão foi estranha, né? Eu joguei tudo no fogo e saiu esse bezerro aí. É a desculpa de todo mundo que inventa algo que não é verdadeiro, né? Então nós vemos aí que justamente isso, o amor, o temor e a confiança está implícito no primeiro mandamento, que o Senhor é digno de confiança. Quando ele mesmo diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, lá em Êxodo 22, 20, versículo 2,
ele tem que demonstrar. É essa confiança que leva os crentes a buscá-lo em oração, né? Mas nós vemos justamente isso aí. A confiança está ligado ao que o adendo mais para trás falou, que é a fé, né? A fé era uma coisa que traz confiança. O próprio Deus, ele fala lá em Hebreus, não diz? Que é impossível agradar a Deus sem fé, porque nós devemos crer que ele é galardeador do que os buscam. Então, quando nós buscamos algo diante de Deus, nós temos que crer nisso aí. A fé também é uma forma de agradar a Deus, né? Porque quando nós buscamos algo em Deus e temos fé, né? Porque a fé, ela tem que estar ligada à obediência, né? Só a gente abrindo o nosso tempo está curto, mas abrindo assim. Se nós olharmos pela fé, né? Nós vamos dizer, Jonas tinha fé, né? O profeta Jonas tinha fé? Tinha. Ele tinha fé, ele cria em Deus. Ele só não conhecia bem a Deus. Mas ele sabia que aquele povo era um povo ruim. E Deus fala para ir para um lado, ele vai para o outro lado. Então, dizer que ele não tem fé, ele tinha fé. Mas ele tinha que ter obediência. E Deus ensina para ele a obediência. Ele entra em situação porque ele confiava no Senhor. Mas a confiança no Senhor fez com que Deus mostrasse que ele é um Deus. E lá no fim ele fala, sabia, Senhor, que aqueles que se arrependem diante de ti, o Senhor restaura. Ele sabia disso. Então, fé e obediência têm que estar ligadas, né? Que é a confiança no Senhor. A obediência. No que tange aos seus preceitos eternos, o Altíssimo é intransigente. A bênção resulta da obediência e a maldição da desobediência, né? Nós vemos isso aí justamente no princípio, né? No princípio, Adão, ele tinha que somente obedecer o mandamento, não comer do fruto, obedecer. Então, a obediência, justamente, de Adão, era que dava a condição de ele ter as bênçãos do Senhor. Mas a partir do momento que ele teve a desobediência, você vê que as pessoas vão sendo amaldiçoadas o tempo todo, né? Então, nós vemos aqui, as insígnias desse resultado estão nos montes Ebal e Gerazim, onde ele proclamou a palavra do Senhor ali, né? Onde foram proferidas as leis de bênçãos e maldições, respectivamente, né? Lá em Deuteronômio 27, 11, até o 26 e 28, de 1 a 28. É fato, os mandamentos são impositivos, assim, obedecê-los implica satisfazer a exigência do próprio Deus. E se você vê Deuteronômios, as páginas que falam de bênção são bem menos do que aquelas que falam em maldição, né? Então nós vemos que existe, até hoje, existem dois caminhos. Qual é o caminho que estão buscando? A obediência ou a desobediência? A bênção ou a maldição, né? Então nós vemos que nessa lição, nós vemos que obedecer, amar, obedecer, ter temor, nós temos confiança nesse Deus, Deus único, é aquilo que pode trazer de bênção para nós. Aí nós estamos no primeiro parte do decálogo, que é um único Deus, adorar um único Deus, né? Lá no capítulo 17 de João, Jesus fala assim, que tenha o Senhor como único Deus verdadeiro e a teu Filho Jesus Cristo. Jesus também é Deus, né? Conclusão. Dificilmente uma crença politeísta será coerente em seus valores éticos. As divindades não concordam entre si quanto aos que se podem ou não fazer. O que garante o absolutismo de um padrão ético elevado, capaz de estabelecer uma relação harmoniosa entre o homem e seu semelhante, é o fato de existir um Deus que é, ao mesmo tempo, onipotente, justo, bom e capaz de se aproximar-se dos seres que criou, estabelecendo contato com ele na base do amor, né? Então, Deus nos ama, né? Então, justamente, é essa a questão de que um Deus... Porque quando nós falamos de deuses, você já estudou sobre os deuses gregos? É um lutando contra o outro. Um matando o outro. Mas o nosso Deus é o Deus único e verdadeiro. E nesta manhã, Ele é um Deus que está sobre nossas vidas para nos abençoar. Aquilo que você espera dEle,
Aquilo que você tem confiança dele, pode ter certeza. Você sendo fiel a ele, você vai realmente receber aquilo que é do Senhor. Que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, né? Então que esta lição fique no seu coração, que você possa tirar algo proveitoso destas palavras, para que possamos crescer um pouco mais, né? Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, encerrar, né? Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós Sim, meu agradecemos Deus. a Ti, Senhor. Porque o Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, da interpretação da palavra do Senhor, que está em nossas mãos, nós podemos entender, Senhor, que o Senhor é um Deus único. Aleluia, Jesus. O Senhor é um Deus de relacionamento. Sim, ó Deus. E o Senhor projetou, Senhor Deus, Sim, meu Pai. a restauração de um povo, Sim, Pai querido e Senhor, santo. que é seu. Sim, meu E é Deus. somente para adorar o Senhor. Adorar o Senhor, Pai. Pai, nós não queremos ter ídolos, não queremos fazer nada, Senhor, colocar nada entre o nosso relacionamento, Senhor. O Senhor, ó Pai, nós venhamos a manter, Senhor Deus, um relacionamento com o Senhor, baseado, Senhor, nessas coisas. Sim, meu Pai. Baseado no amor, Sim, ó Deus. baseado no Poderoso Pai. temor, baseado Senhor, na Pai. adoração Sim, e na Pai confiança, Senhor. Pai Sim, ó querido, Deus. Tu és um Deus que tem cuidado das Deus, nossas vidas. louvado Pai. seja o teu Pai, nome, abençoa as Senhor. nossas vidas, Abençoa, abençoa meu o teu Pai. povo, abençoa, Senhor, cada um, meu Pai. aqueles que estão Sim, ó sofrendo, Deus. Sim, ó Pai. Deus, nesse período de Abençoa, pandemia. meu Pai. Sim, Pai Deus. querido, em Esteja nome de com Jesus eles Cristo, neste momento, que o meu Senhor Pai. possa cuidar do seu povo. Oh, cuida, O Senhor Senhor. possa estender a Cuida, tua Deus mão Santo de e poder, ó poderoso, Pai, Pai. ao teu povo, Oh, Deus abençoar, Santo, Senhor Deus, e abençoar, guardar Senhor. Sim, de ó todo Pai. mal. Em É o que nós nome de pedimos nesta Jesus manhã. Cristo, meu Senhor, Pai. fica conosco ainda nesse dia, Sim, meu que esse Deus. dia seja de adoração ao Senhor. Ó. Sim, ó Pai. Pai, que logo mais nós estaremos Sim, também ó Deus cultuando ao Santo, Senhor, ó Deus Pai. Que o Senhor poderoso, abençoe Pai. nesse dia Sim, e ó receba a Deus. nossa adoração. Receba, Ó Pai. Deus, nós adoramos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos.